Pastor Mendes com um código antigo e real para o presente e futuro. Eu não deixo a mentira nos invadir. Um estudo profético sobre Maomé, Salomão, Roma, ocultismo escondido e o discernimento dos últimos dias. Prefácio. Pastor Mendes pesquisa. Este e-book nasce de uma investigação profunda, espiritual e histórica, levantando questões que há séculos são ocultadas pelos sistemas religiosos, pelas lideranças globais e pelos impérios que moldaram o mundo. Aqui registramos reflexões que confrontam tradições, narrativas e estruturas que se colocam como verdadeiras, mas que, quando examinadas com discernimento, revelam fissuras, contradições e intenções obscuras. Este é um chamado para acordar, discernir e permanecer firme, não deixar a mentira nos invadir. Capítulo 1. A religião e o engano espiritual. Deus habita em vós, não em templos. A experiência direta com Deus sempre foi interior, íntima, espiritual. Deus não criou religiões, foram os homens que criaram sistemas, estruturas e instituições. Se Deus fala diretamente ao coração, por que ele precisaria criar um sistema religioso para intermediar sua voz? A verdade divina não precisa de templos feitos por mãos humanas, ela habita no Espírito. Capítulo 2. A questão de Maomé, revelação divina ou engano espiritual. A tradição islâmica afirma que o anjo Gabriel apareceu a Maomé para iniciar uma religião. A análise espiritual e bíblica sugere: Deus jamais enviaria um anjo para criar uma nova fé contraditória à sua revelação eterna. A possibilidade de um anjo de luz enganoso se apresentar no deserto é consistente com diversas profecias. O Islã surge não como continuação, mas como ruptura, uma narrativa que reescreve a história de Abraão, Ismael e dos profetas. Relatos místicos também mencionam uma arca entregue a Maomé, algo que ecoa mais ocultismo do que revelação divina. Capítulo 3. A arca oculta da Caaba e as mortes misteriosas. Lendas sugerem que dentro da Caaba existiria um objeto ancestral ligado a revelações espirituais. Algumas narrativas falam de tentativas de abrir essa arca, resultando em milhares de mortes. Judeus ortodoxos teriam um pergaminho com palavras necessárias para abri-la. A presença de mistério, segredo e medo é característica de objetos ocultistas, não de instrumentos de Deus. Capítulo 4. A Goétia, Salomão e o anel que comandava espíritos asterisco. A figura de Salomão, embora sábia, terminou sua vida mergulhada em idolatria. A tradição goética afirma que Salomão possuía um anel para comandar 70 espíritos infernais. Isso contradiz totalmente a santidade bíblica e revela uma queda espiritual profunda. O ocultismo moderno bebe desta fonte corrompida, separada totalmente da cabala antiga e pura. Capítulo 5. A cabala verdadeira versus a cabala deturpada asterisco. A cabala original, pré-Salomão, era revelação divina pura, ligada à estrutura espiritual do universo. Após a queda de Salomão, práticas pagãs foram misturadas, transformando-a em um sistema ocultista e perigoso. Hermes Trismegisto, mistérios egípcios e tradições herméticas influenciaram séculos de magia oculta. Maomé e Salomão surgem como figuras usadas por entidades espirituais para abrir portais religiosos e ocultistas. Capítulo 6. Roma Ocidental e Oriental, o império que morre e ressurge. A divisão de Roma foi profetizada em Daniel como uma estrutura que seria ferida e depois curada. Lideranças religiosas associaram: a ferida mortal se fechou no século XX. O sistema romano renasce como religião, governo espiritual e império político. As 7 cabeças da besta, descritas em Apocalipse, se encaixam nos movimentos históricos de Roma. Desde 1945, o mundo vive sob a sombra da cabeça que voltou à vida. Capítulo 7. O Islã, a cultura global e o sistema do Anticristo. Escritos antigos, Talmud, profetas e textos apócrifos, situa o Anticristo na Península Arábica. A religião islâmica, porém, se espalha globalmente, influenciando leis, costumes e culturas. O sistema de Sharia representa não apenas religião, mas governo, política e controle.
O anticristo não nasce no Islã, mas pode usar o Islã como ferramenta global. O ocultismo islâmico, ligado à Kaaba, cria um ponto espiritual estratégico para o fim dos tempos. Capítulo 8. A Antártida, o mistério da mesquita proibida e as 7 chaves. Há relatos sobre instalações religiosas secretas na Antártida. Alguns afirmam haver uma mesquita de acesso proibido, com 7 selos. Nenhum governo permite a entrada, reforçando o caráter oculto. A conexão entre Kaaba, Antártida e segredos globais sugere um elo espiritual profundo e escondido, que será apresentado nos finais dos tempos. Capítulo 9. Conclusão: eu não deixo a mentira me invadir. Pastor Mendes registra reflexões fundamentais para o discernimento dos últimos dias. Não rejeitamos pessoas, crenças ou culturas, rejeitamos a mentira espiritual. A verdade de Deus é eterna, interna, imparável. Quem vive pelo Espírito reconhece os enganos, desmonta narrativas e resiste ao sistema. Observação: a verdade não pertence a um povo, a uma religião ou a uma liderança. A verdade é Cristo, revelado desde o Éden, vivo dentro do homem, falado pela voz divina que habita o Espírito. Que este conteúdo sirva como registro, alerta e luz. A mentira não nos invade. A verdade nos torna livres. Pastor Mendes.